Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos estudar o assunto fermentação. Então vamos entender o que é a fermentação, como acontece e quais são os tipos de fermentação que existem. Então vamos lá. O que é fermentação? É o processo que vai utilizar ali, o crescimento controlado de micro-organismos selecionados. Esses micro-organismos podem ser fungos, podem ser bactérias, que são capazes de modificar a textura, o sabor e o aroma, como também as suas propriedades nutricionais de certos tipos de alimento, tá? E é também a transferência de energia de uma molécula de glicose, para as moléculas de ATP, que é a fonte energética da célula. Aí eu coloquei aqui o exemplo, não sei se vocês já ouviram falar ou se já ouviu ou conhece, de alguém que já viu, essa bebida aqui, ó, Maria Louca. Já tinha ouvido falar? É uma bebida muito comercializada e produzida dentro de presídios. Ela tem 19% de teor alcoólico, então tem bastante álcool ali, E como é que ela é produzida? Simplesmente, totalmente higiênica, vamos dizer o contrário. Simplesmente o preso ali, a pessoa vai pegar uma garrafa PET, como está aqui na foto, que foi até apreendida lá dentro do presídio junto com outros utensílios aqui, como celulares e etc. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui uma garrafa PET e vai colocar um pouco de água dentro dela. Vai jogar ali dentro arroz, que é da própria comida deles ali, Vai pegar um pouco do arroz e vai colocar ali dentro. E vai pegar também alguma fruta cítrica, alguma outra fruta que tiver ali disponível. Não vai escolher muito, aqui no presídio não tem muita opção, mas qualquer fruta ali ele vai pegar, vai morder, vai mastigar bastante e vai fazer, sabe o quê? Cuspir ali dentro. Isso mesmo. Vai cuspir ali dentro e vai fechar bem fechadinho. E vai deixar ali alguns dias. A bactéria que estava na boca do indivíduo, que ficou presa numa fruta que ele mastigou e jogou dentro da garrafa, com arroz, e o arroz é rico em carboidrato, que é um tipo de açúcar, fechado ali com a ausência de oxigênio, essa bactéria vai fazer a fermentação, ou seja, ela vai pegar a molécula de glicose que estava ali disponível no arroz, que é um carboidrato, então é rico em açúcar, vai quebrar, destruir essa molécula de glicose, uma molécula de glicose com 6 carbonos, vai quebrar em 2 moléculas com 3 carbonos, que é o ácido pirúvico ou piruvato, e com isso ele vai fazer a fermentação, porque tem ausência de oxigênio, e vai fabricar ali como produto final o quê? Álcool, Daí o teor alcoólico ser tão grande, nessa bebida, 19% de teor alcoólico. Só não é muito higiênica, mas é o que eles têm ali disponível, para comercializar e ter bebida alcoólica ali. Fazer o quê, A gosto para tudo. Como é que funciona então a fermentação? Então aqui, como eu falei, eu tenho uma molécula de glicose que tem ali a sua composição, 6 átomos de carbono. Então a fórmula é C6H12O6, que é a fórmula da glicose. Então eu tenho ali 6 moléculas de carbono, que vai ser quebrada em 2 moléculas com 3 carbonos cada uma, que nós chamamos de ácido pirúvico ou piruvato. E dependendo do micro-organismo que tiver ali, pode ser um fungo aqui, como a Saccharomyces cerevisiae, pode ser uma bactéria como o Clostridium, como a Escherichia coli ou Acinetobacter, dependendo do micro-organismo, que pode ser um fungo, uma bactéria, vai produzir ali um produto diferente. Então pode produzir ali através da fermentação queijos, iogurtes, coalhadas, vinho, cerveja,
álcool, vinagre, tá? Então são produtos resultantes do quê? Da fermentação feita pelos tipos de micro-organismos ali que irão pegar a glicose e degradar ela através do processo de fermentação. Existem 3 tipos, basicamente, né, de tipo de fermentação. Nós temos ali a fermentação alcoólica, ou também chamada de etílica. Nós temos a fermentação lática e nós temos a fermentação acética. A fermentação alcoólica ou etílica é feita por leveduras, que é um tipo de fungo unicelular, principalmente, né, do filo Ascomyceto. Então é muito usada ali, né, nas usinas de produção de etanol, nas panificações também, que é padarias, né, para fazer ali bolos, tortas e etc, né? Ou até mesmo em casa. Quando você vai fazer um pão, ou um bolo, ou uma pizza em casa, você não usa o fermento biológico? O fermento biológico, não aquele outro, né, artificial, um pozinho branco, é o fermento biológico. Nada mais é do que um fungo, que são as leveduras, né, que é um fungo unicelular. Então, aquele fermento biológico que você põe ali, está colocando fungo, e ele vai utilizar o açúcar que tem ali na farinha de trigo e nos ingredientes dali do bolo, por exemplo, para fazer a fermentação, tá? Por exemplo, quando você vai pegar o pão ou uma pizza, você não tem que ali misturar os ingredientes, depois você tem que fazer assim, tem que deixar a massa descansar por 30 minutos, por exemplo. Por que eu tenho que deixar a massa descansar? Porque o fungo que você adicionou ali no fermento biológico precisa desse tempo, né, para ele fazer o quê? A fermentação. Ele vai pegar o carboidrato da farinha e dos outros ingredientes, até do açúcar, né, vai quebrar, vai fermentar, e com isso, como produto final, ele vai liberar ali CO2, que é o gás carbônico. Por isso que a massa estufa, né? Nós chamamos que a massa leveda, porque a levedura, que é o fungo, na queima, né, na quebra da glicose, liberou CO2 e fez com que a massa inchasse, crescesse, né? Então aqui, ó, uma molécula de glicose, né, vai ser quebrada e fermentada, e o produto final vai ser gerado ali 2 etanóis, que é álcool, 2 moléculas de CO2, que é o gás carbônico, e 2 moléculas de energia, que é o ATP, que é o trifosfato de adenosina, né? E com isso ele vai ter o seu produto final. Então quando eu como pão, uma pizza, um bolo, estou comendo fungo? Não, porque quando depois você leva ao forno para aquecer, né, para você assar ali o pão, a pizza, ele vai morrer no calor do forno, tá? Então ele vai só agir enquanto você ainda não colocou ele no forno. Aí ele vai fazer com que a massa, né, cresça. Isso para pão, né, pizza e etc. Mas também pode ser usado na produção de bebida como a cachaça, o vinho e a cerveja, tá? Então aqui, ó, como produto final é o etanol, então esse tipo de fermentação é a alcoólica ou etílica. Aí aqui, ó, tem o fungo, né, visto microscopicamente, que é o Saccharomyces cerevisiae. Aqui é o formato, né, da levedura, que é um fungo unicelular. Então, isso aqui é visto ao microscópio, e aqui no meio de cultura, né, a colônia desse fungo. E dependendo de qual produto, né, fonte de glicose você vai dar para esse fungo aqui, né, Saccharomyces cerevisiae, fazer a fermentação, vai ter ali o produto final. Por exemplo, se você der suco de uva para ele, o produto final vai ser o vinho. Se você der suco de malte, o produto final vai ser a cerveja. Tem algumas cervejas que falam assim, puro malte, é por causa disso, né? Malte é açúcar que tem ali em alguns cereais. Aí ali a cana-de-açúcar, se você der cana-de-açúcar para esse fungo, ele pode fazer a cachaça ou o combustível, né, o etanol. E se você der suco de batata, né, batata é rica em amido, que é um carboidrato, né, de reserva dos vegetais. Se você der suco de batata, ele vai produzir ali a vodka.
Você sabia disso? Né? Então, dependendo da fonte de glicose, vai ter ali um produto final feito, né, pela fermentação alcoólica, pela Saccharomyces cerevisiae, que é esse fungo unicelular que está aqui na foto ao lado, ok? E a fermentação lática? A fermentação lática já é feita agora por bactérias, tá? Aí, qual o tipo de bactéria? Principalmente os lactobacilos. Eles são ali utilizados, né, na indústria do laticínio para fazer coalhada, derivados do leite, né? Coalhada, iogurte, leite fermentado, né? Que é aquele famoso Yakult, né? E outros aí. E como é que é a fórmula? Então, eu vou ter ali uma glicose, né? Com 6, né, carbonos, que a glicose sempre vai ser a mesma coisa. C6H12O6, que é a fórmula da glicose. São 6 moléculas de carbono, que vai ser quebrada, né, em 2 moléculas com 3 carbonos, que é o ácido pirúvico ou piruvato. Aí essa bactéria aqui vai fazer o quê? Vai fermentar esse açúcar e vai produzir ali como produto final 2 moléculas de ácido lático e 2 fontes de energia, 2 moléculas de energia, que é o ATP, trifosfato de adenosina, tá? Mas não é só a bactéria que faz esse tipo de fermentação, não, que é a fermentação lática. As células musculares também fazem isso, né? E sempre na ausência, né, ou deficiência de oxigênio. Então, vamos supor que você, todo empolgado, depois dessa pandemia aí, voltou para a academia, mas você já está um tempinho parado. Então, chegou lá, você está lá malhando, fazendo musculação. Primeiro dia, o que vai acontecer? Tudo dolorido. Dor nos braços, nas pernas, tudo dolorido. Por quê? Porque tinha pouca mitocôndria, que é uma das organelas responsáveis por fazer a respiração celular, né? Tinha pouca mitocôndria. Na ausência ou deficiência do oxigênio, essas células musculares produziram ali ácido lático. E o acúmulo de ácido lático nos músculos, você fica sentindo dor depois. Aí depois de uns 3, 4 meses de academia, né, você ali pegando firme, essa dor desaparece, a não ser que você aumente a quantidade de exercício. Mas se você manter ali os mesmos exercícios, a mesma quantidade, você não vai sentir mais dor. Por quê? Porque aí as suas células já começaram a fazer o quê? A criar mais, né, mitocôndria, porque a mitocôndria ela tem o poder de autoduplicação. Então, ela vê a necessidade ali, ela vai se autoduplicar para fazer o quê? Oxigenar mais aquelas células e aqueles tecidos e não ter a produção ou acúmulo de ácido lático. Por isso que você não sente dor, tá? Então, não é só a bactéria, né, como os lactobacilos, que fazem fermentação lática. As células dos músculos, né, células musculares, também realizam fermentação lática, né, numa atividade intensa, né, de uma atividade física intensa, com a deficiência ou ausência do oxigênio, tá? Então, isso vai produzir ali dores fortes, né, nos músculos e fadiga muscular também. Aí aqui nós temos a foto do lactobacilo, né, que é esse tipo de bactéria que faz fermentação lática, e ela vai poder fazer ali, né, o famoso lactobacilos vivos que ficam ali dentro do Yakult, né? Então vocês agora estão vendo a foto dele aí. Então produz ali uma bebida láctea fermentada, que é o Yakult, a coalhada também, né? E é boa para fazer a regulação intestinal. Então, aquelas pessoas, né, que têm dificuldade de ir ao banheiro, se tomar ali, né, um Yakult ou tomar aquele outro Activia, não estou fazendo propaganda não, mas é que os nomes que eu lembro aqui, né? Então, esses iogurtes, né, eles possuem essa bactéria, que é lactobacilos vivos, que fazem ali, né, o trânsito intestinal melhorar, e aquelas pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro conseguem, né, melhorar ali esse processo, ok? E o outro tipo de fermentação é a fermentação acética. Aqui também são feitas por bactérias do gênero Acinetobacter. E elas podem, né, oxidar ali o álcool e transformar ele em ácido acético, que nada mais é do que o vinagre.
Então, essas bactérias aqui, né, o Acinetobacter, vai fazer fermentação do tipo acética e vai transformar ali o açúcar em vinagre, tá? Então, eu vou ter ali uma molécula de glicose, é sempre do mesmo jeito, a fórmula é muito semelhante. Então, uma molécula de glicose vai ser quebrada em duas moléculas com 3 carbonos cada, que é o ácido pirúvico ou piruvato, que vai ser fermentado pela bactéria e vai produzir como produto final 2 ácidos acéticos, que é o vinagre, e 2 moléculas de energia em forma de ATP, que é a usina energética da célula, é o ATP. Então, percebeu que independente de qual tipo de fermentação, se é alcoólica, se é acética ou se é alática, sempre vai ter 2 ATPs como produto final. Isso costuma cair em prova, tá? Perguntar o saldo energético final da fermentação. São 2 ATPs sempre, tá? Então, não é nem difícil, né? Muito fácil. Então, ficamos por aqui e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto. Tchau, tchau.